TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, o público compareceu, a LAF tentou, mas o primeiro jogo foi pró-CBF, pró-ACBF, lá da Serra, levou vantagem para a Serra. Inter pega o Fluminense no fim de semana, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio tem pela frente o Atlético Mineiro. Agora, papo de goleiro. (1.800 pessoas compareceram ao Complexo Esportivo da Univates na noite desta quinta-feira para acompanhar o que pode ter sido o melhor jogo de futsal do ano, Diogo Bosch, pelo menos aqui em Lajeado ou nos arredores, né? Ou no estado, quem sabe. É verdade. A LAF e a CBF, primeiro jogo, partida de ida das semifinais, o time lajadense lutou muito, o público compareceu, apoiou o tempo inteiro, mas realmente, como o Márcio falou na abertura do programa, melhor para a CBF, que fez valer toda essa qualidade aí de finalista e praticamente campeão, vamos dizer assim, da Liga Nacional, que saiu na frente com 1-0, placar magrinho, mas que significa muito nas pretensões do time de Carlos Barbosa para avançar a decisão. Para a LAF, resta trabalhar agora e buscar 2 vitórias, no tempo normal e na prorrogação, para seguir adiante na competição. Ficou difícil? Ficou bastante difícil, mas não é impossível. Assim como a CBF veio aqui, tomou pressão, a LAF pressionou, botou bola na trave, atacou, perdeu o gol dentro do gol e não conseguiu marcar. A CBF fez valer a sua qualidade, fez 1-0. A LAF pode reverter isso aí jogando na Serra Gaúcha, na partida de volta aí que define realmente o classificado para a decisão. Vamos esperar, Márcio, o que vai acontecer. Realmente, eu acho que faltou aquele um pouco a mais, vamos dizer assim, da LAF. A LAF foi um time que se entregou o tempo inteiro, mas realmente, quando a bola não quer entrar, né, e tem um goleiro como o Jean em um ótimo momento, goleiro da seleção brasileira, fica difícil pro time, ficou difícil pro time lajanense. Gente, para dizer a verdade, 1-0 tá de excelente tamanho, né, Diogo? Porque você pensar, tá se conformando com a derrota, não. Tu pega o melhor, é o Barcelona jogando contra o Grêmio Internacional, sim, contra o Joinville. É verdade. Então, CBF tá jogando demais esse ano, tá jogando demais, e isso aí fica nítido, ainda que o Gauchão ela tem botado de lado em função da Liga Nacional nos últimos tempos, essa maratona de jogos que a CBF vem enfrentando, e vem enfrentando com vantagem, com vitórias e com atuações mágicas, assim, vamos dizer, até o primeiro jogo da final disputado lá em Uberaba contra o Intel Orlândia, a CBF sobrou no jogo, foi uma aula de futsal, e agora veio aqui Lajeado. Todo mundo esperava que a perna pudesse pesar, tudo mais. A CBF soube controlar a partida e impediu os principais avanços do time lajadense, que acabou esbarrando mais uma vez no goleiro da CBF, como eu já falei aqui, um grande jogador, assim, um dos melhores dos últimos anos até. A CBF que teve aquela grande trajetória histórica do Lavoisier, goleiro antigo aí, que defendeu a seleção, foi pra fora e tudo mais, e agora se repete aí com o Gia Wolverine, tu sabia disso, Marcelo? Imagina, só sai as garras da mão do louco e defende todo. Joga muita bola o Gia Wolverine e ajudou a CBF a confirmar esse resultado aí, que encaminha a vaga para a decisão. Agora, uma coisa que nós temos que comemorar, mesmo com resultado negativo, é a presença de público. Pomba, 1.800 pessoas, uma noite de quinta-feira, noite de aula na Univates, então, quer dizer, não eram os estudantes, não era qualquer coisa, lá, exatamente. O pessoal foi a comunidade mesmo participou, isso aí isso valeu é interessante, muito a pena. até estava olhando aqui o telefone celular, como te interromper, que a gente recebeu um WhatsApp antes, a gente participa de um grupo aí da LAF, que houve uma mudança da partida de volta, até eu estava tentando ver se eu lembrava, eu estava como a data, mas não lembrei, ficou pro dia 4/12, daí, uma sexta-feira às 20 horas lá em Carlos Barbosa. Esse jogo estava marcado para o sábado, uma alteração aí de sábado para sexta, em função até, talvez esteja definida a data para a CBF jogar a partida de volta aí da Liga. Muito bem, então dia 4, vale a torcida ainda, pelo menos, a distância então, pro dia 4. Eu acho que o torcedor da LAF podia acompanhar realmente, a Carlos Barbosa é aqui pertinho, né? Podia acompanhar aí, torcer para a LAF apoiar, que o time de Lajeado precisa dessa, vamos repetir, precisa ganhar 2 vezes, agora no tempo normal e na prorrogação. A CBF tem a vantagem do empate nos 2 momentos, em função de ter tido melhor campanha ainda na primeira fase.
Com certeza. E a gente, então, nós que tanto incomodamos aqui para o público se fazer presente, temos que agora dizer que o público fez bonito, né? Fantástico. O melhor público da LAF aí no estadual só perde para aquele jogo histórico aí onde teve o Falcão jogando aqui na Jata. Não seria diferente também. Não seria diferente, né? Traz o Pelé para jogar aqui, que é pouca gente, não, né? Então tá. Resultado esse negativo para a LAF, mas dá para buscar no próximo dia 4, próxima sexta-feira. Fim de semana de penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E nós temos o Internacional com chances ainda de garantir a 4ª colocação, garantir a vaga para a pré-Libertadores do próximo ano, e vai jogar contra o Fluminense, que já está já em ritmo de férias. Bem cara de Rio de Janeiro, né? Tá na beira da praia. Sim, não vai ter seus principais jogadores, o Fred está liberado já, o Jean está fora da partida, assim como o Gum. O Fluminense vem todo remendado para essa partida e já pensando na próxima temporada. Chance claríssima para o Inter voltar do Rio de Janeiro, confirmado no Rio de Janeiro o jogo, voltar do Rio de Janeiro com essa vitória aí, mais 3 pontos que mantém o Inter vivo. Lembrando que o São Paulo, a pedreira do São Paulo, meu amigo, vai ser na última rodada de frente ao Goiás no Serra Dourada. Agora, o São Paulo pega o Figueirense no Morumbi. Não dá para torcer. É difícil, né? 59 então o Inter pontos. precisa fazer o seu papel de vencer o Fluminense mesmo jogando fora de casa, para daí sim outro grande jogo decidir com o Cruzeiro aqui. O Cruzeiro provavelmente também não vai ter mais nada para fazer, vai estar fazendo turismo, já pensando em 2016, para daí sim carimbar sua vaga, que seria espetacular essa arrancada, vamos dizer assim, com o Argel. Teve muitas falhas, a gente comenta, a gente critica o Argel, mas a campanha do Inter aí é de G4 no segundo turno. Rolava sempre na segunda, por muito tempo esteve na segunda página da classificação, né? Exatamente, e aí teve essa arrancada, longe de ter boas atuações. O Inter é um time hoje burocrático, que vive de resultados e tem feito isso acontecer. Assim foi o Grenal, onde teve a qualidade foi superior mesmo ao Grêmio, mas as outras partidas aí, próprio Joinville, jogos que a gente esperava um pouco mais do Inter, o time realmente se arrastou, mas conseguiu os resultados que lhe foi interesse. Jogar bem ou jogar mal, meu velho, que vale os 3 pontos. Tá, é o que está valendo. O ruim é o saldo, né? O Inter não pode só contar com essas 2 vitórias que ele precisa ter sobre o Fluminense e sobre o Cruzeiro. Ele precisa que o São Paulo perca pelo menos uma, ou empate uma, e o Internacional vença as 2. O Inter precisa dos pontos, né? O Inter precisa ter a vantagem de pontos, até porque as vitórias serão as mesmas, mas o saldo não pega. Não tem como. Dá uns 5 pontos de diferença. Não, o saldo do São Paulo eu acho que é de 9 ou 10, né? Já chega a ter sim. Então, impossível não dá para dizer, mas, né? Impossível. Inviável, né? Inviável, né? O Inter tem que fazer a pontuação e secar um tropeço do São Paulo. Onde o São Paulo tropeçar, o Inter também tropeçar, né? O time gaúcho precisa fazer a sua parte aí. 2 vitórias do Colorado. Dá para acreditar em um tropeço do São Paulo contra o Goiás. Um empatezinho contra o Goiás. Lá o Goiás desesperado contra o rebaixamento, busca o empate, né? Busca até a vitória. 2 gols do Fred, zagueiro lajadense aqui que tá lá. Podia ser, né? Resolvido. Gaúcho ajudando um time gaúcho também. O Internacional aí consegue garantir, nessas condições, uma vaga para pré-Libertadores de 2016. Será que é um jogo lá, jogo cá? A gente aguarda ainda a questão da Copa do Brasil, né? E o Santos, se vier, vai somar ali junto. Né? Mas o Santos também é outro que corre por fora no brasileiro, já pensando. O Santos já levou a primeira da Copa do Brasil. Levou a primeira da Copa do Brasil, 1-0 aí, perdeu pênalti e tudo mais, um jogo até o juiz acabou substituído. O Santos acabou ganhando por 1-0 aí e caminha a vantagem para jogar a partida de volta na próxima quarta-feira aí no Allianz Parque. Lá que o meu Parmeira vai ter que reverter isso. Eu botei a ficha no Santos ali, tu foi no Palmeiras, vai perder ali. O meu Luverdense deve perder hoje de novo. Né? Nem vou ver a tabela do Luverdense, deve ser o 39º da CCL. O Grêmio tá na busca da segunda colocação, porque vai ganhar um pouco mais de grana, ganhar grana. É isso aí. O que vale pro Grêmio é a questão do dinheiro aí, a questão do ego, né? Fiquei só vice-campeão. Tem taça pro vice? Brasileiro. Não tem taça pro vice. Né? Que tipo de campeonato é esse? Que barbaridade. Joga contra o Atlético Mineiro, o vice colocado, sem técnico, pelo menos não com o Leverkusen, que ontem nós já comentamos, saiu, né? Deu tchau, chorou, entrevista emocionada do Leverkusen. Disse adeus talvez até ao futebol mineiro aí, né?
Então vamos ver o que vai ser do futuro do Levir. Trocadilho infame, a culpa não é dele, né, Diogo? Mas que barbaridade, gente. Corta isso aí, pelo amor de Deus. Posso continuar a informação? Pode. Então o Grêmio recebe o Atlético Mineiro na Arena, jogo marcado para o domingo. Um jogo duelo decisivo aí, caso o Grêmio consiga a vitória. Ainda poderá sonhar com a vice-liderança, caso o empate ou até perca, acabou, o Atlético Mineiro segura a segunda colocação. É duelo de 6 pontos aí para o torcedor gremista apoiar. Vai ser um grande jogo na Arena. O Atlético Mineiro nessa questão aí de precisando um pontinho apenas para se garantir com o vice-campeonato, deve vir com um time, vamos dizer assim, tá montado o time, mas o Atlético, assim como o próprio Fluminense, já está em meio de ritmo de férias, né? É isso aí. Bom, o Lajadense retorna às atividades no dia 7. 7 de dezembro, a gente aguarda mais algumas informações aí quanto a contratações. O Lajadense que recentemente anunciou o Lauro e hoje a gente confirmou no Jornal Informativo o anúncio do Cássio, o zagueiro. O Lajadense corre atrás de pelo menos mais 5 jogadores aí para compor o grupo. A ideia é que todos eles já estejam aqui no dia 7, o data de início marcado para pré-temporada. Diogo, tendo em vista os nomes que estão aparecendo, que a gente já divulgou no jornal e aqui também, não é só para brincar o ano que vem, né? Olha, Márcio, eu acho que era para ser... Pois é, eu acho que falta da liga, né? Eu acho que muito mais pela manutenção de alguns jogadores, como o próprio Matheus Santana se recupera de lesão, o Marabá que teria ficado também, o Laércio, jogador que tá lesionado, mas deve compor o grupo. Jogadores importantes que ficam aí, o próprio Ícaro, autor do gol lá que deu o título da Copa Luiz Fernando Costa para o Lajadense, tá confirmado que fica. Jogadores que foram usados como coringa pelos Carlos Vinco, o próprio Vinícius, um jogador também interessante para o meio-campo, que tem permanência segurada. Então, eu acho que esses jogadores que chegam para agregar em algum outro lugar, mas a base está mantida. Isso que é interessante para se repetir as boas campanhas, né? O Giovani, esse eu acho que é o jogador que eu tenho mais dúvida, atacante contratado junto ao Pelotas. Conversei com colegas de imprensa lá do sul do estado. É um jogador que não aprovou, né, ainda que tenha sido titular em boa parte da campanha do Pelotas na própria Luiz Fernando Costa, onde o Lajadense acabou vencendo o Pelotas na decisão. Jogador de muita movimentação, mas que pouco contribui ofensivamente, vamos dizer assim, né? Então vamos aguardar para ver, a gente fica na expectativa, porque se despertou, levou a direção do Lajadense a contratá-lo, alguma coisa tem, né? Tomara. Nós voltamos na segunda-feira, depois do fim de semana, para trazer os resultados e, quem sabe, ainda a esperança de colorados e gremistas nesse finalzinho do Campeonato Brasileiro da Série A. Até mais, bom fim de semana. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.